E hoje nós estamos no capítulo 12 de Provérbios. Então vamos ver hoje quem o Senhor vai trazer. Sabe, amadas, lembre-se, é o Senhor que traz nós. Então nós estamos aqui hoje para aprender a serem mulheres que edificam, mulheres transformadas para transformar. E essa é minha meta, esse é meu objetivo. Inclusive, na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, o objetivo é fazer das mulheres essa transformação para que elas venham ser transformadoras de outras vidas. E em breve vai ter inclusive certificado para poder ministrar, para poder fazer as coisas depois de um determinado conhecimento. Então, lembre-se, se você deseja ter um ambiente de encorajamento, de fortalecimento, onde você vai ter apoio, mentoria, venha para a comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Hoje, inclusive, é dia de reunião da nossa comunidade, onde nós vamos discutir, vamos falar, vamos colocar o nosso coração de um livro que nós estamos lendo para ver o quanto esse livro reverberou em nós. E nós vamos estar vendo isso hoje, né? Então, hoje, depois da live, eu já entro, só que já é no Zoom, porque já é algo privado para a comunidade. E nós estamos aqui abrindo essa oportunidade de nós todas meditarmos no livro de Provérbios. Provérbios é um livro riquíssimo. Lembre-se, provérbio não é profecia, mas provérbio nos dá as regras da vida, nos dá o caminho da bênção, nos dá o caminho da prosperidade, o caminho de ter um coração limpo e puro perante o Senhor, né? E esses provérbios, vocês veem que nessa época, quando Salomão escreveu, fazia parte da cultura falar sobre provérbios, falar assim, em poucas palavras, um ensinamento. Porque veja, gente, nem todo mundo sabia ler, não havia material para escrever, não havia imprensa, nada disso. E um provérbio você grava muito mais e você pode tirar as lições constantes daquele provérbio. E você pode também, nós vemos que fala muito sobre a mulher o provérbio, porque eram escritos de homens para homens, né? Então, quando fala da mulher, a gente também aplica ao homem também, né? Então, Provérbios, Salomão aqui, ele trouxe isso e ele não colocou nada sobre Israel, ele não colocou nada sobre Abraão, ele não colocou nada que levasse a focar em Israel, mas ele deixou Provérbios para que fosse realmente dado a todos os povos. Jesus também é dado a todos os povos. Mas nós, o que nós percebemos hoje? Que as pessoas, mesmo que não tenham o Senhor Jesus, muitas delas aplicam provérbios. Nós vemos assim várias pessoas hoje, influencers, tocando no livro de Provérbios, porque o Provérbios é uma regra, é uma lição, é algo para nos dar direção. E hoje eu quero trazer assim uma história da Bíblia que se encaixa direitinho. O Senhor, agora à tarde lendo, meditando nessa palavra, o Senhor começou a me mostrar a história de Abigail e Nabal, como se encaixa nesse Provérbios. Então nós vamos começar agora Provérbios número 12, capítulo 12. Diz assim, eu estou até com duas versões aqui, porque é interessante, nós temos mais de uma Bíblia em versões diferentes, para que possamos olhar nas duas versões, ou três versões, porque muitas vezes em uma está mais fácil para nós entendermos do que outra. Então veja só, isso, Ana, provérbios são princípios, né? Princípios que mostram valores, que mostram regras de vida, que dão iluminação para os nossos passos, né? Então aqui, olha, diz em Provérbio 1, toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina,
Olha o que diz na outra Bíblia. Quem ama a correção, ama o conhecimento. E como que eu adquiro conhecimento, gente? Conhecimento eu posso adquirir fazendo um curso. Conhecimento porque o conhecimento engloba o autoconhecimento também. Eu posso, no processo terapêutico, é um autoconhecimento. O que nós estamos fazendo é conhecimento. Leitura de livros é conhecimento e correção. Porque quando nós estamos lendo o livro, quanta correção nós estamos recebendo das nossas condutas. Na comunidade, que é as Mulheres Transformadas para Transformar, nós estamos lendo o livro da psiquiatra Harry Breaker. Ela escreveu A Síndrome da Boazinha. E é um livro de conhecimento, é um livro de correção, é um livro de exortação. Então, olha, toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina. Porque quando nós estamos lendo, nós estamos sendo disciplinados. Depende da literatura que nós escolhemos. A Bíblia nos leva a isso também. E também nós temos aquela pessoa que vem trazer um conhecimento para mostrar que o nosso caminho não está sendo um caminho de luz, um caminho adequado. Então, mas nós temos muito mais dificuldade de aceitar, né? Agora, numa leitura, a gente fica naquela reflexão e isso vai entrando em nós. Agora, nós, principalmente o brasileiro, ele não tem o hábito de leitura. Ele tem muita dificuldade com a leitura porque ele não teve referências na sua casa, no seu lar, para a leitura. Só que a leitura é um dos caminhos que o Senhor usa para nos dar entendimento e sabedoria. Porque a palavra do Senhor é logos, logos é palavra. Então, e ele deixou uma palavra escrita para nós. Então você vê que Salomão não pediu sabedoria para governar o povo. Que tal a gente pedir para o Senhor disciplina para ler? Que tal a gente pedir para o Senhor para Ele nos dar assim coração de leitura, um coração de aprendizado, um coração para ser disciplinado, né? E isso vai o quê? Nos alargando. Por isso que na comunidade a gente tem um ambiente que favorece isso. Quando a gente tem um ambiente, é fácil a gente ficar junto ali e sermos encorajadas umas pelas outras. E aqui então, no Provérbios 1, diz assim: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina. Nós que estamos aqui, nós amamos a disciplina, porque a disciplina vai nos levar para caminhos corretos, para caminhos de vida, para caminho de luz, de paz. Agora diz também, aquele que odeia a repreensão não tem juízo, ou não é insensato, é tolo. Eu vou só ver mais 3 versículos com vocês e a gente vai aplicar isso numa das histórias que tem aqui da Bíblia para ficar bem ilustrativo, tá? Olha, o homem bom, versículo 2, Provérbios 12. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engrena malignidades está sob a condenação do Senhor. Então, o homem bom, ele o quê? Lembra que Jesus, quando ali João Batista o batizou e ouve o Senhor Deus falou: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer? Porque a conduta e o estilo de vida de Jesus dava prazer ao Senhor. Então o homem, quando ele vai obtendo o favor do Senhor, o Senhor vai tendo prazer nele. E isso é muito gostoso. E diz assim, o ser humano não se estabelece por meio da perversidade. Muitas vezes nós vemos pessoas prósperas, muita coisa que nós gostaríamos de ter e não de ser, que são coisas diferentes. Hoje nós vivemos no mundo do ter, então as pessoas vão muito atrás do ter.
Então a gente vê essas pessoas que têm e muitas vezes dá um coraçãozinho assim, nós fala, puxa, eu me esforço tanto e é tão difícil eu ter. Mas veja, aquilo que é estabelecido por ter numa perversidade não perpetuará. Então, olha só, lá, se você tiver aí com a sua Bíblia e você tiver a oportunidade, você já ouviu falar da história de Nabal e Abigail? Está lá em 1 Samuel 25, 1 Samuel 25. Eu vou resumir aqui a história para você, muitas vezes você já leu tudo, mas para refrescar, para a gente fazer aqui uma conexão. Veja só, Abigail era casada com Nabal. Nabal, ele era um homem com propriedades e ele era um homem muito, muito rico. E ele tinha várias ovelhas, tinha cabras, tinha assim um gado enorme e tinha servos e servas. E esse nome de Nabal, sabe o que significa Nabal? Tolo, insensato, significa também orgulhoso, soberbo. E veja, Provérbios, ele sempre faz uma contraposição entre a pessoa prudente, sábia, que tem conhecimento, e contrapõe, e muitas vezes ele chama a sabedoria como uma senhora madura que tem sabedoria, e ele contrapõe com o tolo, com o insensato, com o imprudente, com o orgulhoso. Então Nabal tinha todas essas características, né? E era um homem próspero, era um homem rico. Davi, nessa época, ele vivia fugindo ali de Saul. E ele tinha vários homens que se agregaram com ele. E Davi, o que ele fazia? Ele ajudou muito os servos de Nabal, olhando o rebanho de Nabal, não deixando que entrasse ninguém para saltear e também não deixando que nenhum animal também pegasse as ovelhas. E quando teve a tosquia dos animais, que é aquela época de festa, que vai tirar a lã da ovelha, que vai matar alguns, então, para poder se alimentar, que também tem a parte de fazer a colheita, nesse período da colheita, Davi mandou um recado a Nabal, falando para ele que ele havia feito, olhado o gado, ajudado, tal. Se Nabal poderia dar um tanto daquilo que ele estava para eles, como uma generosidade. Ontem nós falamos sobre generosidade, né? Aí Nabal ele responde: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Então, mas Nabal sabia quem era. Aí o que aconteceu? Quando essa notícia chegou para Davi, ele entrou em momento de raiva, de ódio e de momento de insensatez. Porque a raiva, o ódio, o que faz? O sol o quê? Cega a nossa vista, como a palavra diz. E ele falou assim para os homens: vamos todo mundo pegar, embanhar a espada e foram em direção, e a intenção era matar todos do sexo masculino, desde criança até o mais velho. Olha só o que ia acontecer. Aí o servo de Nabal chegou para sua esposa Abigail e contou o que havia acontecido. E falou: olha, Abigail, nós não podemos conversar com Nabal. Nabal não ouve ninguém. Nabal é uma pessoa difícil. E a Bíblia diz ainda, sabe o quê? Que Nabal era um homem grosseiro e mau. Você acha que era fácil a vida da Abigail, do lado desse homem rico, com propriedades, com um homem mau, grosseiro? E diz a Bíblia aqui que Abigail era uma mulher sensata e de boa aparência. Olha, então nós temos como se fosse a sabedoria
dentro ali do mesmo espaço com a insensatez. E ali, o que nós vemos? Quando Abigail foi comunicada do que ia acontecer, o que ela fez? Ela anteveu e já pediu para os seus servos separarem várias coisas, animais assados, separar uva passa, separar azeite, e falou, e já vai levando na minha frente e eu vou atrás seguindo vocês. E dessa forma, ela encontrou Davi no meio do caminho, ela desceu lá do jumento, se prostrou perante Davi e falou que ela era a culpada. Então ela falou assim, veja eu como culpada. Então ela está dizendo, eu sou casada com um homem e aí é uma só carne, e aí também a culpa ela se colocou em cima dela. E sabe o que ela disse para Davi? Porém, e tudo isso ela fez, não falou nada para o marido, porque ela sabia que não poderia falar. Agora eu digo, ela pecou? Não, ela foi prudente, ela foi sábia. Então é isso que a gente estava lendo aqui, em questão de prudência, de sabedoria, e diz assim, ela não disse nada para o marido, né? E depois ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou diante de Davi e disse assim, meu Senhor, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. E aí ela implorou que não faças caso desse homem genioso, não faça caso desse homem genioso, de Nabal, porque o seu próprio nome revela que ele é insensato, que ele é tolo. Então, ela levou Davi estava movido por um ódio, estava impetuoso, não estava raciocinando adequadamente, porque o ódio faz isso, ele nos tira a razão, nos tira o bom senso. Então, ela estava no meio de dois homens nesse momento. Nabal, que era de natureza, de personalidade, já tolo, insensato, grosseiro, cruel, e Davi em um momento aonde se sentiu extremamente subjugado. E aí ia fazer o que? Ia ter crimes sobre ele, né? Sangue sobre ele. Então, aí quando ela falou, Nabal é o seu nome, tal, aí ela também, o que fala? Aceita esse presente que eu estou te mandando. E ela diz assim, perdoa o erro da sua serva, novamente. Olha só o que ela diz para Davi. Era uma mulher de conhecimento, de discernimento e de clareza. Gente, ela não ficou, quando o servo chegou para ele e falou o que ia acontecer, ela não ficou falando, ai meu Deus, e agora? Não, ela tomou uma atitude. Tem momentos na vida, amadas, que não dá, a gente tem que entrar em atitude. Muitas vezes a oração tem que sempre estar junto, mas oração, o Senhor está pedindo também um posicionamento, não é passividade. E ela aqui, ela sabia da história de Davi, e ela disse assim, o Senhor estabelecerá uma casa real firme, a meu Senhor, olha ela profetizando aqui, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar e te perseguir, ela vai falando, quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor conforme todo bem, já bem dito, já sendo dito, então não terás o coração essa tristeza de ter feito o que você fez. Então, gente, a Abigail foi uma mulher que usou totalmente da sabedoria. Sabedoria é uma coisa prática, é uma coisa que entra em ação, é uma coisa do dia a dia. Ela aqui também, você vê que ela tinha proximidade dos seus criados. Provavelmente não é a primeira vez que os criados procuraram ela. Provavelmente ela já tinha ajudado os criados, porque era uma forma de ter acesso e ela ali eles se beneficiarem com esse acesso a ela. Então, quando a gente lê o livro de Provérbios,
esse cenário aqui, ele é muito claro o que é sabedoria e o que é o homem ímpio e o homem tolo. É muito claro. E sabe o que aconteceu quando ela voltou para casa? O marido estava embriagado porque estava dando um banquete e ela, o quê? Não falou nada. Então, ela calou-se. Tem momentos que não é para falar. Por mais exaltados que nós estejamos, nós temos que escolher o momento certo. No outro dia, quando ele estava sóbrio, ela se dirige a ele e ele já tem tipo uma paralisia. Depois de 10 dias, ele vem a morrer. Então, o que mostra aqui também? Que o perverso, ele tem o juízo de Deus. Pode demorar, gente, mas vem o juízo de Deus. E aí, Davi convidou ela para ser esposa dele e ela aceitou. Olha só que desfecho essa história tem. Então, quando nós olhamos toda a história, a gente consegue compreender. É que quando nós estamos vivendo o problema, a gente está realmente todo envolvido, as nossas emoções, tudo. Mas sempre vamos lembrar dessa história da sabedoria e do tolo, de Abigail e de Nabal. Tá? Então diz aqui, olha, Abigail era uma mulher que conhecia Davi, sabia da história de Davi. No versículo 4 diz assim, a mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido. Então, Abigail foi uma mulher virtuosa, porque ali ela não permitiu que várias pessoas morressem. Versículo 9, é melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Gente, vocês já conheceram ou vocês já passaram por algum momento aonde dá muito valor ao ter do que ser? Hoje nós vivemos numa sociedade que é cobiçado ter. Por quê? Até aqui no Instagram a gente só mostra coisa legal que a gente faz. Ninguém vem aqui mostrar coisas que não são legais. A gente não mostra o dia que a gente tá triste, que a gente tá chorando, que a gente não tá aborrecida. A gente quer mostrar o dia que a gente passeou. Então acaba sendo, entre aspas, uma ostentação, uma rede de ostentação. E isso fica na linha do ter. E aí você vê muitas vezes pessoas que você conhece, amigas, isso, aquilo, e você fala, puxa vida, olha como ela tem isso, a vida dela parece ser tão feliz, ela passeia tanto, vai em restaurante bons, não sei o que ela... E aí você fica pensando que sua vida é triste, porque tá na linha do ter. Então, eu conheço pessoas, gente, já conheci pessoas que compravam um carro muito acima das suas posses e que depois tinha que todo dia ir se jantar na casa dos pais porque estava sem recurso financeiro para a comida. Mas ali o carro zerinho, novo, o carro bem diferenciado, sabe? Então, o ter, o status, mostrar poder, tudo isso acaba as pessoas tendo esse coração para isso e perdendo o real significado do ser, quem realmente nós somos. Então se perdeu muito isso no nosso dia a dia. Hoje a principal, quando a sua identidade é uma identidade assim bem firmada, o ter é consequência. E você lida se você tem ou se você não tem. Você sabe esperar, você sabe trabalhar para isso. Você se sente confortável dentro disso. Então, cada dia mais pensa nisso. O quanto eu valorizo ter, gente, porque tem tantas pessoas muitas vezes tão com depressão. Porque tem ilusão, várias ilusões de ter. E conforme a vida vai passando, a pessoa vai vendo suas desilusões que não aconteceram, a vida não foi como elas gostariam. Então, quando a gente já tem uma certa idade, como eu, você olha para trás e você vê várias coisas que não aconteceram. Várias coisas que você gostaria e não aconteceram. Contudo, como lidar com isso hoje faz toda a diferença.
Ou você vê isso como um aprendizado e começa a ter uma realidade melhor e se firmar em quem você é, ou você vai ficar murmurando e reclamando pelo que aconteceu. Então a gente tem essa escolha, tá? E a escolha vem mediante a gente tendo essa sabedoria, né? Que é a prática. E aqui também vai falar sobre os animais. Eu assim, grifei porque diz assim, que o justo, aquele que é prudente, aquele que é sábio, ele zela com carinho dos seus rebanhos, dos seus animais. Mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Então, amadas, o Senhor deu os animais, somente os animais domésticos, para a responsabilidade nossa. O Senhor deu os animais também para servirem de alimento, mas nós sabemos o quanta crueldade hoje existe em pessoas que criam os animais para alimento. Hoje nós sabemos que uma galinha, em menos de um mês, já está pronta para o abate, porque há tudo tudo assim, eles deixam a luz para a galinha não ver que é noite, não poder ter um bom descanso, para elas poderem tudo aumentar os hormônios dela, o cortisol. Então, a gente vê tanto assim por ganhos financeiros. Se nós pudermos adquirir financeiramente alimentos aonde tratam melhor os animais, isso vem de encontro com aquilo que Deus fala a nós, tá? Agora também, amadas, existe um excesso hoje. O Brasil é o país que tem mais empresas de pet shop e que deu um boom. Então nós vemos hoje muitas pessoas substituindo a relação com o ser humano com a relação com o animal. Eu creio que o Senhor nos deu animal também para nos fazer feliz, para a gente ter uma relação com eles, mas os seres humanos que são a imagem e semelhança de Deus, não são os animais. Tá? Porque muitas pessoas estão colocando os animais no mesmo nível que um ser humano. Agora eu quero fazer um adendo para você prestar atenção, talvez em você ou em alguém que você conhece. Até uma certa vez eu falei com uma pessoa, ela tem um amor tão grande por animais que ela vai levando para casa dela mesmo sem ter condições, e ela entra em brigas muitas vezes. Então, e ela sofre realmente. E a maioria dessas pessoas que sofrem muito pelos animais, no subconsciente, ou melhor, no inconsciente, essa pessoa, ela teve momentos na sua vida onde ela foi abandonada, onde ela não foi bem tratada na sua infância. E hoje, quando ela vê um animal, ela vê um animal indefeso, um animal precisando de ajuda, é como se ela estivesse pegando a criança interior dela, aquela criança que precisou disso, de acolhimento, de apoio, de compreensão, de amor, de cuidado, e não teve. E aí ela transfere essa dor para cuidar do animal, é como se ela estivesse cuidando dela pequena, mas isso ainda é um desvio, porque o correto eu tenho que aprender a me interiorizar e cuidar dessa menina emocional que dentro de mim ficou com muitas lacunas afetivas, ficou com muitas feridas emocionais. Então eu tenho que estar cuidando disso. Tá? Eu tenho uma tendência, se eu ouço um gatinho miando, ou principalmente gatinho filhote, eu entro quase em desespero, porque eu fico com meu marido, nossa, tem um gatinho miando, nossa, onde ele tá? E fico muitas vezes com a lanterna, sabe, no quintal, na rua, alguma coisa, mas eu vou orando e pedindo sabedoria ao Senhor, porque eu sei que tem a ver também com as minhas dores interiores. Tem a ver também do acolhimento que eu tenho que estar fazendo comigo. Então, veja, o Senhor deu os animais aqui, ele fala para nós sermos cuidadosos, zelosos, amáveis com os animais.
Mas lembre-se, se há algo muito forte em você, é sinal que você precisa cuidar do teu interior. E outra coisa, o animal não é para substituir o relacionamento humano, né? Porque o animal não é a imagem de Deus. O Senhor nos deu sim para a alegria do nosso coração. Amém, amadas? E eu só para terminar, eu vou falar aqui, olha, o versículo 14 diz assim: do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Gente, aqui é Abigail completa. Olha só, do fruto da sua boca, olha como ela se dirigiu a Davi. E ela conquistou ali o bem para si, e não só para si, para todas as pessoas ali que iam ser mortas. E o trabalho das suas mãos será recompensado. O Senhor sabe como recompensou o trabalho da mão da Abigail? Levando Nabal à morte e dando, porque mesmo Nabal morrendo, ela como mulher não podia herdar as coisas de Nabal, porque nessa época a mulher não herdava, tá? Então, mas o Senhor colocou ali Davi para ser o homem que ia proteger ela a partir dali. Então, veja só, o Senhor, a gente tem que ver quais tem sido o fruto da nossa boca. O fruto da nossa boca tem sido para edificar, tem sido para trazer vida. Sabe, amadas, eu tenho ganhado muito com esse livro, A Síndrome da Boazinha, porque eu vejo que eu já melhorei muito mesmo, mas ele mostra 3 pilares. E um dos pilares da Síndrome da Boazinha é aquelas pessoas que não querem conflitos, elas evitam por tudo discussões, conflitos e confrontamento. E eu comecei a perceber o quão isso ainda era forte em mim. E isso advém porque lá, gente, tudo tem a ver com a nossa infância. Eu tive um pai extremamente agressivo, que a gente tinha que ficar todo mundo quietinho, fingia, tinha até medo de respirar. Então, e tinha que sempre concordar. E aí isso vai inibindo a sua capacidade de também ter palavras de sabedoria. Porque o receio é tanto de evitar conflitos que é melhor eu me calar e ficar com a pior parte. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer nos ensinar a ter fruto de sabedoria da nossa boca. Eu vejo que eu tenho muito que aprender ainda, ganhar, porque falar é tranquilo, mas e na prática da situação? E no vamos ver ali. Então, que nós possamos pedir cada vez mais esse fruto de sabedoria da nossa boca. E o último versículo desse capítulo diz assim: no caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Vemos, Abigail, ela entrou ali no caminho da justiça e foi correndo ter com Davi. Esse foi o caminho que livrou ela e todo o pessoal ali da morte. Então, o fruto da nossa boca, ele livra nós da morte, nos livra do problema, do conflito. Porque muitas vezes eu achava assim, tem um versículo aqui que diz que a palavra branda ameniza o furor. Mas não é que eu simplesmente vou sempre aceitar. Você viu que Abigail falou com Nabal, mas no outro dia pela manhã, ela escolheu o momento certo para falar para ele. Ela poderia também não falar? Poderia, mas ia chegar, de alguma forma essa informação ia chegar a Nabal. Então ela preferiu que ela mesma falasse, porque aconteceu ali com ela. Que a história de Abigail, como eu falei para vocês, retrata demais o livro de Provérbios, porque nós temos Nabal, insensato, tolo, orgulhoso, insensível, e nós temos Abigail, uma mulher sábia, uma mulher sensata,
uma mulher com conhecimento, uma mulher que ela dava oportunidade das pessoas chegarem e contar as suas angústias e os problemas para ela, e uma mulher de ação com prudência. E uma mulher que sabia das coisas que estavam acontecendo, porque ela sabia quem era Davi, por que Davi estava fugindo. Então era uma mulher que tinha conhecimento, independente se seu marido era grosseiro, que a palavra diz que ele era grosseiro, que ele era um homem ríspido. Amadas, que nada nos impeça de ir na presença do Senhor e pedir sabedoria e viver na presença de Deus com sabedoria. Vamos orar? Antes de orar, quero falar para vocês que o Senhor possa dar um coração de falar: Senhor, eu quero cada dia mais adentrar no livro de Provérbios. Eu quero cada dia mais ter uma conduta. Agora, amadas, a gente não muda da noite para o dia. Não fique com o coração angustiado, mas apresenta o seu coração ao Senhor. E quando acontecer coisas que você se desagrada de você mesmo, sabe o que você faz? Não use uma vara para chicotear-se. Apresenta essa lacuna do teu coração a Deus e depois peça para o Senhor experiências novas de edificação. Amém, amadas? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Abigail, que foi uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher de ação. Senhor, nós queremos nos espelhar nela. Por isso, Pai, que nós possamos ruminar mais essa história e perceber o quão tinha da prática da sabedoria, do entendimento, do discernimento na vida de Abigail. E o quão o Senhor realmente tirou ela das mãos de um homem tolo, das mãos de um homem mau. Senhor, nos faça ver que a situação que nós estamos passando é uma situação temporária se ela não for boa, e que nós queremos ter frutos dessa situação e não simplesmente murmuração. Queremos, ó Pai, começar a ter frutos da nossa boca de sabedoria para edificar. Nós queremos a todo dia sermos mulheres transformadas para transformar. Amém, amadas? Muito bom ter vocês aqui. Agora às 19 horas eu já vou começar. Hoje nós temos reunião na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Então, só que é pelo Zoom. Caso vocês queiram um momento participar, eu mando depois o link para vocês, tá? E para vocês verem como é estar numa comunidade de apoio, uma comunidade que todas nós queremos ser Abigail. Tá bom, amadas? Um beijão para vocês.